a comunicação não violenta no trabalho, né? Basicamente, eu estou utilizando como fundamentação esse livrinho que a gente vai ter lá à disposição de todos vocês lá na Case, para ser consultado e tudo mais, mas é um livro muito legal e eu acho que bem prático para a área do trabalho, tá bom? Agora eu gostaria de começar com uma provocação com vocês, foi até uma dica ontem do Luiz. Eu estou mudando aqui um pouquinho a apresentação original, tá, pessoal? Eu gostaria de saber quem pode se beneficiar de uma comunicação não violenta na opinião de vocês, né? Quem vocês acham que pode se beneficiar dessa comunicação não violenta e como ele pode? Alguém saberia me dizer, hoje, sem a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Quem é que poderia se beneficiar? Vamos lá, pessoal, vamos colaborar com o que vocês já entendem como essa comunicação não violenta. Ela é muito famosa, né? Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa na mídia, no YouTube, alguma coisa a respeito, né? Quem que gostaria de falar aí primeiro? O interessante da comunicação não violenta, né, é que acaba sendo meio que uma ligação, assim, entre as duas pessoas, né? Você consegue conversar de maneira, assim, ética, né? Sem estar causando algum desconforto. Hum, E isso melhora, não só nos relacionamentos, mas no caso do ambiente empresarial, pode melhorar também no rendimento da pessoa, às vezes no rendimento da equipe, né? isso. Mas é necessário a pessoa também saber como chegar, como não ser violento, né? Mas também não passar meio que um ambiente assim de leveza, né? Sei lá, de É, tu falar com a pessoa e a pessoa às vezes não mudar, não melhorar. Tem que ter aham. sempre um jogo de cintura. Na verdade, né, Victor? Obrigado aí pela sua colaboração. A gente está, todo mundo aqui está aprendendo, tá? Eu vou explicar mais aí como é que eu entrei nessa questão da comunicação mais não violenta, mas é uma coisa complexa, a gente tem que trabalhar no dia a dia mesmo, tá? A gente vai conversar muito a respeito disso, tá bom? Alguém mais gostaria de colaborar com o Victor aí? Tá todo mundo tímido? Vamos lá. Vamos entrar então, já que a gente já viu quem pode se beneficiar, nós já tivemos uma pequena ideia, agora vamos ver como é que a gente pode fazer isso acontecer. Vamos ter acesso ao que a gente pode aprender, né, as técnicas que a gente pode utilizar, vamos ver bastante coisa disso, tá bom? Vamos lá. O nosso objetivo hoje aqui, nesse bate-papo nosso, é compreender os fundamentos da CNV aplicada ao ambiente profissional, tá? Melhorar também a comunicação nas e entre as equipes, lideranças e clientes dos processos. Todos os processos nós temos clientes, tá bom? Mesmo que não sejam clientes externos, a gente tem clientes internos na nossa empresa, né? Desde a época que a gente entra para fazer um relacionamento numa empresa, você tem os setores, um setor é cliente do outro, então a gente tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, da gente se comunicar, não é mesmo? Então, a gente vai pretender melhorar essa comunicação ainda mais. O que a gente já tem hoje, se Deus quiser, ainda vai melhorar muito mais, tá? Nós vamos buscar reduzir também os conflitos e ruídos de comunicação, tá bom? Vamos praticar escuta ativa e feedback não violento e vamos mostrar que esse é um processo de aprendizado contínuo na nossa vida e não apenas uma técnica. Muitas pessoas imaginam a CNV como sendo uma técnica para solucionar todos os problemas, mas ela é um processo contínuo. A gente sempre vai estar aprimorando cada vez mais uma escuta e tudo mais, tá bom? Ela não pode ser reduzida apenas a uma técnica. A gente vai ver isso mais à frente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem interromper, tá bom? Quem sou eu? Bem, eu fui operador da Petrobras de 83 a 95
Eu fui o supervisor de equipes em grandes empresas como SBM e Modec até me aposentar, né, em 2019. Eu sou pedagogo e um eterno aprendiz, né? Eu gosto de dizer isso aqui porque eu acho que eu nunca vou chegar a um limite de aprendizado, eu acho que o limite nosso é infinito, né? A gente está sempre aprendendo no dia a dia, e eu sou um eterno aprendiz, eu sempre me considero assim. Eu fui ex-membro do NUEP-RJ, Núcleo de Estudantes de Engenharia de Produção do Rio de Janeiro, e no NUEP eu tive meu primeiro contato com a CNV. Um colega do NUEP, se não me falha a memória, da Paraíba, fez uma capacitação para nós dessa parte da CNV. Aquilo para mim foi um divisor de águas, né? Porque eu entendi que tudo que eu fazia intuitivamente até então poderia ser melhorado se eu conseguisse utilizar a comunicação não violenta. Porque, antes de mais nada, existe um processo de autoconhecimento, né? Para depois a gente começar a utilizar a CNV. Vamos ver mais à frente, tá? Eu hoje sou estudante de engenharia de produção, com muita honra na FEMAIS, né? Sou membro da CPA, né, que é a nossa comissão própria de avaliação. Eu estou lá com Margarete para a gente discutir vários assuntos aí relativos à FEMAIS e o relacionamento, né, da FEMAIS com o MEC, com os estudantes. E sou diretor, com muita honra também, dessa parte de gente e gestão da Case. Alguém tem alguma dúvida sobre as coisas que eu já passei de problemas aqui de relacionamento de equipes? Podem perguntar, gente. Foi muita coisa. Para vocês terem uma ideia aqui, só para ilustrar, eu tive uma equipe aqui na Petrobras, onde eu fui trabalhar, que um colega não falava com o outro na equipe. Não falava com o outro. Me pedia para falar, olha, fala com ele, isso assim, assim. O outro respondia, não, não, fala com ele, isso assim, assim. Os dois entre si não se falavam, para vocês verem que é uma coisa bem complexa. Não, talvez hoje em dia isso não exista mais, mas eu gostaria só de trazer essa experiência para vocês, para mostrar que eu já sofri muito por não saber essa questão da comunicação não violenta nas épocas que eu pude trabalhar nessas empresas, né? Mas eu vou esperar com esse início desse processo aqui, nessa capacitação, que vocês no futuro passem por menos problemas do que eu passei. Tá legal? A origem da CNV. Bem, esse rapazinho aqui, já é um senhor, né? Foi um psicólogo norte-americano. Ele trabalhava fazendo mediação nas escolas americanas. Depois da Segunda Grande Guerra, ele começou a perceber muitos problemas raciais nas escolas americanas. Então, ele desenvolveu uma técnica que ele começou a aplicar na resolução desses conflitos, né? Entre as pessoas, entre os professores, né? Tudo em relação, na época, ao convívio de uma pessoa com a outra, de uma pessoa com a equipe, né? E ele começou a aplicar e desenvolver. E esse livro aqui, eu recomendo que quem queira se aprofundar mais no tema, pode ser comprado, tá? Na Amazon, não vou ganhar nada com isso, mas vocês podem comprar, quem quiser se aprofundar mais, mas é um livro mais técnico, ele se detém mais na técnica da comunicação não violenta, tá legal? Eu aqui vou utilizar a comunicação não violenta no trabalho, né? Porque eu acredito numa praticidade maior nos tempos de hoje, né? As pessoas às vezes não têm tempo de ler um livro assim tão robusto, mas podem estudar por um livro mais curto, né? E eu tenho lá disponível para todos consultarem lá na Case, no escritório da Case diariamente, tá bom? Existem muitos valores que a gente precisa observar, né, na comunicação não violenta. Mas eu gostaria de ressaltar aqui com vocês 5 apenas, né, que é um valor da responsabilidade, é a gente assumir para nós a responsabilidade das atividades que a gente precisa desenvolver, das nossas dificuldades em atingir determinadas metas que a gente, porventura, precisa atingir, e é importante a gente assumir essa responsabilidade. A empatia aqui, pessoal,
não somente a empatia com o outro, mas principalmente a empatia conosco, porque a gente precisa entender as nossas limitações antes de mais nada, né? Se nós não temos condição de desenvolver alguma coisa, a gente precisa perceber a nossa situação e pedir ajuda. Ó, pessoas, por favor, pessoal, me ajudem aí, porque eu não estou conseguindo. Então, você tem que ter uma autoempatia, porque se você não tiver essa autoempatia, você vai tentar resolver alguma coisa sem conseguir, você vai criar em si o quê? Uma frustração, né? E essa frustração tende a, no futuro, se tornar uma coisa muito mais grave do que ela é hoje, porque ela é acumulativa, essa frustração. E você vai chegando a um limite que você não vai aguentar mais, né? Aí você joga a toalha, como diz na minha época, né? O cara jogou a toalha, não é isso? Pessoal, podem interromper aí, tá bom? A hora que vocês quiserem comentar alguma coisa, tá legal? Vamos lá. A próxima observação que eu faço sobre valores é a compaixão. Nem todo mundo tem a mesma resiliência, né? Eu até digo que hoje em dia a gente não precisa apenas ter a compaixão, não precisa apenas ter uma resiliência, né? Mas a gente precisa, além da resiliência, que seria o material retornar, né, à condição original, né, que a física fala isso para a gente precisa ter uma coisa chamada é, de, é, de uma evolução, né, além dessa resiliência, né? Que seria você avançar além da resiliência, tá bom? E o respeito, pessoal, é importante a gente ter respeito com a opinião dos outros, respeito principalmente com as coisas que a gente pensa, né? Respeito com o ambiente que a gente está, respeito com os nossos compromissos, se a gente assume o compromisso de alguma coisa, alguém está contando que a gente vá cumprir com aquele compromisso, né? E um valor também importante é a gente manter a nossa autonomia. Enquanto seres humanos, a gente precisa manter essa autonomia enquanto seres humanos. Tá legal? Agora, de que se trata a CNV, essa famosa CNV, né? Ela é uma proposta de comunicação e olhar sobre a vida e as relações humanas, baseado no princípio da não violência e elementos da psicologia humanista. Isso o Marshall Rosenberg aplicava bastante, tá bom? E o objetivo principal é cuidar e nutrir a vida, nos colocando em sintonia com nossos valores e necessidades. Não precisem ficar preocupados, nós vamos tocar nesses detalhes mais à frente, tá bom? Olha a girafinha aqui bonitinha, nós vamos estudar o que significa essa girafinha aqui também, tá bom? Agora, por que a CNV nas empresas? Muito se fala hoje em soft skills, em hard skills. Quando a gente assumiu essa área, né, de gente de gestão, eu me preocupei muito em trazer como soft skills a CNV. Por quê? Por ela buscar uma redução de conflitos internos, por ela buscar uma melhoria no clima organizacional, por ela buscar um aumento do engajamento e produtividade, por ela buscar também uma base para uma cultura de respeito e confiança e por ela buscar uma melhoria e assertividade na comunicação interna e externa. Ontem a gente fez uma capacitação ontem à noite, só para ilustrar o que eu estou falando, né? A gente fez a gente fez uma capacitação sobre pré-venda, né? E nessa comunicação, nessa capacitação, foi muito ressaltada essa questão da comunicação assertiva, né? Você conseguir falar com o seu lead de uma forma assertiva. Então, essa comunicação não violenta aqui vai ajudar muito quando vocês forem ter que conversar com os leads, né? Até para transformar esse lead num cliente mais tarde, tá? Quem está aqui de marketing deve ter mais contato com isso. Esse cliente, mais tarde, ele vai comprar da gente. Mas mais importante ainda do que ele comprar da Case um serviço ou um produto que a gente vai vender para ele, mais importante do que isso é ele se transformar no embaixador. O que é um cliente se transformar no embaixador? Embaixador é aquele cliente que
está tão motivado com a qualidade daquele serviço, daquele produto que ele comprou, que ele multiplica aquela informação para outros colegas. Então, sem que a gente precise gastar nossos recursos, o cliente que satisfeito ficou, ele vai se tornar um embaixador. Olha que maravilha, né? É o marketing boca a boca, é o chamado marketing boca a boca. A gente não precisa gastar recursos, né? Fazer campanhas, muitas vezes, de marketing, nada disso, porque o cliente embaixador, ele já vai mostrar para os outros a nossa utilidade nas empresas dele, no ambiente que ele vive. Isso não é bom? Gostaram? Alguém já tinha ouvido falar nessa expressão, embaixador da marca? Já tinha, pessoal? José, você já tinha ouvido falar nessa... Eu nunca tinha ouvido falar, não, sobre essa expressão. É o embaixador da marca, é aquela pessoa que ele gostou muito, mas ele, independentemente de você fazer qualquer coisa, ou dar um preço mais barato, alguma coisa assim, ele já está defendendo a empresa, vai defender a Case em qualquer lugar, né? Ele vai dizer que os serviços, né, e os produtos que a Case vende são muito bons, tá bom? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre essa aplicação da CNV nas empresas? Não? Então vamos em frente. Eu não estou vendo o chat não, tá bom? Então se alguém puder me ajudar aí, se alguém escrever alguma coisa, por favor, comente aí. Não estou podendo ver o chat no momento aqui não, tá? Porque eu estou fazendo a apresentação em tela cheia aqui, tá bom? Eu agradeço. Então vamos em frente. Se ninguém quiser observar mais nada, vamos em frente. Bem, vamos começar com os 4 componentes da CNV. A CNV, ela observa que o que seria, né, os 4 componentes, né? Antes de mais nada, é a observação. O que é uma observação? É você descrever os fatos sem julgar. Então, você está vendo alguma coisa, você está percebendo alguma coisa, você faz uma descrição desse fato apenas. Você faz uma observação, sem julgamento, sem pré-julgamento. Tá bom? Vamos detalhar mais à frente cada uma dessas fases, mas é importante que vocês percebam que nós temos também 2 figurinhas aqui interessantes, né? Uma girafinha, observe que coisa linda, e aqui embaixo nós temos um chacal, tá? Vamos ver as diferenças aqui, vamos ver por que a gente tem esses 2 símbolos aqui na CNV. Depois da observação, nós vamos ter o sentimento. O sentimento é o quê? É você expressar como você se sente. É importante que você expresse como você se sente. É claro que nós vamos estudar, vamos verificar, isso não vai acabar aqui nesse cursinho, né, introdutório de CNV, mas é importante que você diga como você se sente para que aqueles sentimentos não se transformem numa coisa traumática no futuro, né? Muitas pessoas ficam acumulando muitos sentimentos e quando botam aquele sentimento para fora, aquele sentimento já passou de um determinado limite, aí ele já vai falar muitas coisas além do que deveria falar, né? E depois a gente quer botar para dentro novamente aquela palavra que a gente utilizou de uma forma mais agressiva, mas a gente não consegue mais retornar, a gente já falou, né? Já jogou aquela palavra ao vento e ela não retorna mais, a pessoa já ouviu aquilo que você falou, não adianta mais você... Né? Então, nós temos que expressar como você se sente sempre, mas vamos estudar aqui como fazer, tá bom? A necessidade também é um outro componente importantíssimo, identificar o que está por trás do sentimento. Todo mundo que expressa um sentimento para nós, ele está colocando para fora uma necessidade que ele está tendo, né? Quando um exemplo muito grotesco, mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar, quando uma criança chora, muitas vezes ela está colocando uma necessidade dela para fora, né? Às vezes até por manha, né? Quem tem criança pequena em casa sabe que às vezes é mãe assim, mas na maioria das vezes ou ela está com fome, ou ela está com a fraldinha suja, né? Ou ela está se sentindo carente, ela está se mostrando que tem necessidade de alguma coisa, né? E nós precisamos aprender a identificar essa necessidade.
né, que está por trás desse sentimento que a pessoa está expressando, tá bom? E por último, pessoal, não tenham receio de fazer pedidos, né? Que é formular um pedido claro, específico e realizável. O que isso significa? Às vezes, aconteceu muito, até mesmo com o pessoal é, é, estrangeiro, vamos dizer assim, não é uma questão só da nossa, da nossa nacionalidade aqui no Brasil, essas questões de não formulação de pedido, né? Mas indiano também tem muito isso, sul-africano também, às vezes, ele evita de ficar pedindo as coisas, mas é uma questão assim, de você imaginar muitas vezes que a pessoa já deveria saber determinada coisa. Então, você, na hora de você fazer um pedido, você imagina, não, mas espera aí, essa pessoa já deveria saber, nessa função ela já deveria saber, por exemplo. Né? Então, você não formula um pedido claro, específico e realizável. E você não formulando aquilo ali, a coisa não vai andar, porque a pessoa que está recebendo aquela intenção de receber um pedido, na verdade, né? Ele não está sabendo o que você precisa que seja feito, não é? Ele não está sabendo muitas vezes. E você está imaginando que ela já sabe. Olha que situação difícil na comunicação, gente, né? Tá certo? Então, vamos lembrar sempre de observar, tá bom? De expressar também o seu sentimento, de identificar a necessidade que está por trás desse sentimento, né? E de fazer de uma forma adequada, né, o seu pedido, tá certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de colaborar de alguma forma? Não? Plim, 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 plim. Sintam-se à vontade, pessoal, para conversar com a gente aí. Está todo mundo aqui trabalhando para construir um conteúdo útil a todos aí. Vamos lá. Por enquanto Não. tá tranquilo por mim. Sim, eu só ia comentar que essa questão do pedido é bem importante, tanto das duas partes, tanto quem está dos dois lados, né, que eu falo. Então, esse pedido da parte do que a pessoa precisa, do que a outra seja feita, e do que a pessoa não entende, do que a pessoa precisa de um tempo, precisa de algo além. Então, das duas partes, né, seria interessante esse pedido, né? Isso, perfeito, José, perfeito. Obrigado aí. É muito importante, pessoal, e não apenas alguém que está numa função, conforme José ressaltou aí, não apenas a quem está numa posição de supervisão precisa pedir para alguém realizar o trabalho, mas também quem está na função de subordinado ou de supervisionado por outra pessoa também precisa formular os pedidos, né? Olha, meu líder, eu preciso tal coisa assim, para mim é muito importante. Um exemplo, você chega para um líder e diz para ele, eu preciso que você seja mais claro nas coisas que você precisa que eu faça. Olha que beleza. O líder vai saber que aquela pessoa gosta de ser colocada numa posição de interlocutor, antes de mais nada, não existe nunca, né? Principalmente na CNV, ela ressalta isso, não existe posição de superioridade, não. A gente está numa posição de construir, né, um conteúdo, né, que vá ser útil a ambas as partes. Então, se o supervisor tiver humildade, ele vai gostar de ouvir, né, que a pessoa que está colaborando com ele diga para ele, ô, meu supervisor, eu preciso que você seja mais específico. Mas o supervisor está pensando isso aqui, olha, que ele já deveria saber. Mas por que ele já deveria saber determinada coisa? Não é? Então, a gente pode, por exemplo, chegar para ele e perguntar: você gostaria que eu fosse mais claro nessa situação? Existe alguma dúvida, né, que eu pudesse esclarecer? Né? Então, a gente tem sempre essa comunicação mais transparente possível. Tá legal? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aqui? Nós vamos entrar agora nos perfizinhos aqui interessantes. Não? Então vamos lá. Vamos primeiro falar dessa girafinha aqui, tão bonitinha, né? Achei essa figura muito boa. A Lua também deve gostar, né, Lua? Bem simpática elazinha.
Ela está aqui, pessoal, para simbolizar para a gente uma comunicação compassiva e empática. Por quê? A girafa tem o maior coração entre os mamíferos terrestres, né? Ela representa a capacidade de se comunicar a partir do coração, né? Com empatia e compaixão. É um símbolo. Ela tem um pescoço longo, então ela permite uma visão ampla. Ela simboliza a habilidade de observar as situações de forma abrangente, sem julgamentos precipitados, né? Então, esse pescoço longo também permite, eu não cheguei a botar aqui, mas estou observando para vocês agora, ela permite também comer os melhores frutos das árvores, né? Porque ela vai pegar os frutos que estão mais altos nas árvores, né? Ela vai poder ver mais distante. Então, se tiver um predador querendo ameaçá-la, ela vai poder visualizar esse predador antes, porque ela consegue ter uma visão mais ampla, né? Ela come os frutos primeiro, porque os outros animais que estão rastejando, eles vão pegar somente as frutas que estão caindo do pé, né? E ela não, ela consegue sempre se alimentar muito bem, né? Ela tem um outro símbolo que são as orelhas grandes, são as indicativas de uma escuta ativa e atenta. Orelhinha até parecida com a minha, né? Eu tenho duas orelhas também. Foi até difícil de achar um fone de ouvido que conseguisse botar as orelhas dentro dele aqui. Mas o pessoal já brincou muito com as minhas orelhas, mas hoje em dia ninguém fala mais nada, acho que é porque eu estou ficando mais experiente, né? São indicativas de uma escuta ativa e atenta, essencial para compreender verdadeiramente o outro. E tem a capacidade de digerir espinhos. Essa metáfora, né, para a habilidade de lidar com críticas e palavras duras sem reagir de forma defensiva, transformando a incompreensão das necessidades não atendidas do interlocutor. Ontem eu estava conversando com o Luiz deu um help para mim ontem nessa apresentação, né? A gente fez um bate-papo legal ontem de 1h40, o Luiz da Rio Júnior, né? E a gente estava conversando sobre uma outra questão das dificuldades, né? As dificuldades, às vezes, aparecem na nossa vida e a gente imagina, puxa vida, tal pedra assim, está muito grande, eu não vou conseguir, é uma grande dificuldade. Sim, mas essa pedra, que é uma grande dificuldade na sua vida, ela vai aumentar a sua capacidade de pular aquela pedra, você vai estar melhorando aquela capacidade sua de ultrapassar aquela dificuldade com maior facilidade, né? E é melhor até que você veja uma pedra grande do que você não perceber as pedrinhas pequenas, que geralmente as pedrinhas pequenas, né, é que nos fazem escorregar, né? Então, vamos procurar sempre essas pedras grandes, né? E fazer igual aqueles campeões olímpicos, né? Que ficam aumentando sempre a altura que eles precisam pular, né? Porque assim você vai aumentar cada vez mais a sua capacidade de vencer esses obstáculos. Tá legal? Pessoal, eu não estou vendo o chat, mas eu volto a repetir, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa ou alguma observação, pode ir falando. Tá bom? Beleza, vamos lá. Agora, vamos ver o oposto da nossa querida girafa. É o nosso querido chacal, né? O chacal, eu vou comentar mais à frente, ele representa a comunicação violenta, né? Que seria caracterizado por julgamentos, críticas e imposições. Esse estilo comunicativo é comum em nossa sociedade e é aprendido desde a infância. Só colocando um exemplo meu da minha vida profissional, eu já trabalhei com um superintendente na época, né, na empresa, que ele era sul-africano. Para vocês terem uma ideia, como ele nos tratava mal, nos xingava mesmo, né, e tudo mais, ele foi proibido de trabalhar no Brasil. A Receita Federal, alguém, né, não fui eu, mas alguém fez uma denúncia da forma abusiva que ele nos tratava na época, né, e ele foi proibido de trabalhar no Brasil, tá? Ele foi confiscado, né, o visto dele, e ele não pôde trabalhar no Brasil devido à forma de nos tratar com violência, né? Chamando a gente de vários nomes e tal, né? E ele tinha um comportamento muito parecido com o chacal.
Então, uma das principais características, algumas, né? A gente pode falar outras depois, mas incluem aí julgamentos morais, que são classificações de certo e errado, de bom ou mal, que impedem a compreensão das necessidades subjacentes. Então, quando você faz um julgamento moral, você já está criando uma barreira, né? Então, dificilmente alguém que, quando chega para vocês, fala alguma coisa, vocês já fazem um julgamento ou pré-julgamento, né? Vamos dizer assim, isso está errado. Dificilmente essa pessoa vai continuar falando sobre aquilo, pessoal. Ela vai internalizar aquele problema e não vai mais falar com você sobre aquilo. Dificilmente ele vai se abrir novamente. Vocês precisam agradecer sempre que alguém tiver essa abertura, né, de falar com vocês, né, porque senão ele não vai retornar mais a falar com vocês, não. Vai ser uma vez apenas, tá bom? Outra parte é a culpabilização, é a tendência a responsabilizar os outros por nossos sentimentos e frustrações. Todos nós temos muito disso aqui, eu vou falar mais na frente. A gente tem uma tendência, enquanto ser humano, de jogar a culpa para cima dos outros, né? De não assumir as nossas responsabilidades, né? As nossas frustrações, tá bom? Isso é normal do ser humano e eu vou dizer que é necessário que vocês tenham também, nós, enquanto seres humanos, temos esse lado. Eu vou comentar mais à frente, tá bom? As exigências é a imposição de vontades, sem considerar as necessidades alheias. Eu quero isso, né? Eu tive um chefe, eu lembro muito disso. Eu chamo de chefe porque não era líder, né? Que aqui no escritório da Petrobras, aqui na Imbitiba, a gente não podia mudar uma mesa ou uma cadeira de posição sem pedir a ele. Ele. Ele exigia que fosse dessa maneira. Tudo tinha que ser centralizado nele. Eu estou exagerando, claro, a questão da cadeira e da mesa, mas era um chefe centralizador, né? Isso ainda existem alguns por aí, tá bom? Não se espantem de vocês encontrarem na vida profissional de vocês, tá legal? A comunicação reativa. A comunicação reativa é aquela que traz respostas impulsivas, baseadas em emoções como raiva e medo, sem reflexão sobre as causas subjacentes. A linguagem do chacal tende a gerar desconexão e conflitos, dificultando a resolução pacífica de desentendimentos. Pessoal, muitas das vezes você precisa, até como uma autodefesa, agir como um chacal. Muitas das vezes você precisa dar falado muito, eu vou falar mais à frente sobre um curso que eu fiz com a psicóloga, e ela comenta muito isso, que muitas das vezes você precisa dar um basta, você precisa dizer para a pessoa, não, calma, vamos parar por aqui, porque essa conversa nossa não tá seguindo no bom sentido, vamos voltar amanhã a conversar, ou vamos voltar mais tarde a ter essa reunião. É importante a gente ter esse limite, né? É importante a gente perceber esse limite, tá bom? E a gente procurar usar essa posição como um chacal, muitas vezes como autodefesa, autopreservação, né? Essa questão da autoempatia, você entender até onde você pode ir numa conversação e a partir de onde você precisa ter um respaldo da outra parte, né? Você precisa ter um entrosamento maior, tá bom? Ficou claro, pessoal, essa diferença aí entre o chacal e a nossa querida girafa? Eu não estou menosprezando o chacal, vejam bem, o chacal também é necessário que nós tenhamos uma parte da nossa personalidade se comportando também para preservarmos a nossa defesa, defendermos também pessoas que são prejudicadas muitas vezes na sociedade, né? Pessoas que não são vistas pela sociedade. É importante que a gente saiba defender os direitos dessas pessoas também. Então, não custa nada você chegar para alguém que está sendo opressor e dizer: vamos parar por aqui, vamos parar com essa opressão. Você não está fazendo mal para ninguém aqui nesse ambiente, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém já viu
alguém se... Não precisa dizer nome não, gente. Vocês já viram algum caso de acontecer? Se licença, eu acabei de me inscrever aqui no processo trainee da Case. Eu Certo. queria entender mais como que você aplica a comunicação não violenta nessa área de gente e gestão. É isso que o senhor é? A parte de diretoria de gente e gestão, né? Eu Isso. queria entender um pouco aí como que você aplica isso, né, no seu dia a dia. E aí eu tenho também essa dúvida se eu consigo entrar na Case depois de assistir essa capacitação, né? Isso vai me ajudar nesse período também, tá bom? E aí, se puder me ajudar com isso, fico feliz. Tá bom, desculpa, eu só não tô vendo o seu nome, qual é mesmo? Desculpa. Então, meu nome é Luiz, não sei se o senhor me conhece, mas... Nós fizemos entrevistas juntos. Fizemos. Então. É porque eu não estou reconhecendo a voz e eu não estou vendo os nomes de vocês aparecendo na tela, entendeu? Mas eu lembro que na entrevista o senhor foi super educado, parabéns, viu? Gostei. Inclusive, estou muito interessado em entrar. Estou ouvindo com atenção aqui as suas posições aqui, e aí estou aqui aguardando sua resposta, tá bom? Tá joia. Luiz, olha, eu vou responder a vocês e a muitos outros também que de repente têm a mesma dúvida. A CNV, a comunicação não violenta, ela não é uma saída para todos os problemas e também ela não é, assim, como é que eu vou dizer a você? Uma coisa que você, de uma hora para outra, depois dessa capacitação aqui, você vai sair por aí dizendo, olha, eu já fiz a comunicação não violenta, hoje eu sou um expert em comunicação não violenta. Tá legal? Isso não vai acontecer. Eu conheço psicólogos, eu conheço pessoas que têm assim, uma experiência muito grande de lidar com a psicologia e elas utilizam a comunicação não violenta e continuam estudando a comunicação não violenta. Tá bom, Luiz? Eu te agradeço por você ter falado isso, mas eu vou passar mais detalhes de como a gente pode utilizar a comunicação não violenta aqui nessa apresentação, mas eu estou também sempre, diariamente, lá na Case, de 5 às 6 da tarde. Na quinta-feira eu tenho um tempinho a mais, até às 19h40, então eu estou lá de 5 às 19h40, e lá você vai poder conversar, você vai poder trocar ideias, vai poder ler alguns livros comigo, tá bom? A gente está sempre aprendendo, meu amigo, tá bom? E quanto mais a gente aprender... Eu estou agora muito mais motivado. Eu tenho só uma última dúvida, senhor. Pode falar. Não, pode falar à vontade. O senhor acha que essa parte de comunicação não violenta ajuda no mercado de trabalho, principalmente para a resolução de conflitos, para a gente evitar muitas questões que poderiam ser evitadas? O senhor... Com certeza. Luiz, isso aí é tão importante que você está falando, que ela é uma das soft skills mais reconhecidas hoje no mercado de trabalho. Num slide mais à frente, eu vou colocar, inclusive, um link que eu pesquisei sobre essa questão do soft skills da comunicação não violenta ser tão reconhecida como importante, tá? Por isso que quando... Eu só vou te perguntar, eu não sei o que é soft skill. Vamos fazer uma comparação para você entender mais facilmente, né? De uma forma mais fácil. Vamos imaginar que você é de qual área? Você está estudando engenharia, está estudando sistemas? Olha, eu estou atualmente estudando MBA em gestão empresarial. Acho que o senhor esqueceu de mim, Luciano. Não, rapaz, é porque... Eu comentei com o senhor ontem, estava brincando aqui até. Prazer, pessoal, sou o Luiz, do time Rio Júnior, sou do time... Luiz. Sou assessor de presidência executiva, né, da Rio Júnior. Desculpa, Luiz. Esqueceu de mim, eu estou aqui conversando primeiro. Rapaz. Conversar com vocês, galera. Não, Luiz, desculpa, é porque eu não estou vendo a tela que os nomes estão entrando, né? Porque eu estou na apresentação e ela está maximizada, né? Então eu não estou vendo as pessoas entrarem. Eu comentei sobre você ontem, mais cedo, né? Antes daqui, você deve ter entrado depois. Eu comentei sobre a nossa conversa de ontem, que foi 1h40 de bate-bola, né? Entendeu? E você está falando Luiz, eu estou pensando Luiz. Eu estava pensando nos trainees, entendeu? Aí eu não liguei, desculpa aí, cara. Eu não liguei você lá do nosso bate-papo de ontem. Tá bom? Desculpa aí. Foi falha minha. Eu tô brincando mesmo, só para descontrair.
agradecer também essa oportunidade, falar para vocês que aproveitem esses conhecimentos do Leoci. Leoci, ontem a gente conversou 1h40 e foi excelente. Tenho certeza que vai contribuir agora para a entrada de vocês na empresa e principalmente para resolver tantas questões que poderiam ser evitadas. Né, seu Leoci? Então, mete bala aí, eu estou aprendendo muito com você, tá? Não, todos nós aprendemos um com o outro, né, Luiz? Você também me deu muitas dicas importantes aí. Se você for ver essa apresentação desde o início, depois eu vou te disponibilizar, você vai ver que muito do que a gente conversou ontem, eu corri logo e já coloquei em prática, e a próxima também vai ser ainda melhor, se Deus quiser, né? Então a gente está sempre evoluindo. Eu te agradeço muito os insights que você deu ontem, tá bom? Tá bom? Aí, obrigado aí, desculpa de novo não ter reconhecido que você é o Luiz, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, depois que a gente viu a girafa e a gente viu o chacal, né? Vamos ver agora como é que a gente faz uma ligação, essa transição entre esses perfis. O Rosenberg, o Marshall Rosenberg, ele enfatiza que todos nós possuímos ambos os perfis dentro de nós, conforme a gente estava conversando, né? A prática da CNV nos convida a reconhecer quando estamos operando na consciência do chacal e a fazer a transição para a consciência da girafa. Esse discernimento que a gente precisa ter, primeiro, conosco, né? Com a nossa ação, com a nossa percepção daquela realidade, né? E é importante que a gente tenha essa percepção até para a gente sintonizar, né? Conforme a gente conversou, né, Luiz, sobre a questão da pedra, né? Que vai aumentando a nossa capacidade, né, de resolução de problemas. Cada vez que a gente encara uma pedra cada vez maior, é melhor do que as pedrinhas pequenas, né? Então, então a gente precisa perceber isso daqui. Então a gente precisa fazer o quê, pessoal? Basicamente, a CNV nos orienta a observar sem julgar, né? Perceber os fatos de uma forma objetiva. É um fato, está acontecendo. Então você precisa perceber aquele fato como uma forma objetiva. Identificar os sentimentos, reconhecer as emoções que surgem em resposta aos fatos observados. Então, se você está observando que está se apresentando uma pedra muito grande, um problema muito grande, você vai observar aquilo ali como um fato, é um problema. E você vai fazer o quê? Você vai recuar? Não. Vamos aumentar a nossa capacidade de sobrepujar aquele problema. Se a gente não tem acesso a um determinado conhecimento, por exemplo, CNV, que a gente está vendo aqui agora, né, que a gente vai nunca, se Deus quiser, a gente nunca vai parar de estudar a respeito, né? A gente vai aumentar o nosso conhecimento, a nossa profundidade naquele conhecimento, né? Vamos reconhecer as necessidades, vamos compreender as necessidades humanas universais que estão por trás dos sentimentos, né? A gente não tem muito tempo aqui para a gente conversar sobre as necessidades humanas, mas se você for olhar a pirâmide de Marshall, você vai ver que você tem as necessidades que são necessidades básicas que você precisa vencer primeiro. Então, se você vai ter uma necessidade mais superior, por exemplo, de você se formar numa grande universidade, por exemplo, você primeiro tem que vencer outras bases, né, dessa pirâmide, né, que é a nossa necessidade de alimento, a nossa necessidade de proteção, né, a nossa necessidade de defesa das pessoas da nossa família, por exemplo, né, nossas necessidades básicas, né, fisiológicas, principalmente, a alimentação, né, essas necessidades básicas têm que ser atendidas em primeiro lugar, para depois a gente pensar numa necessidade mais superior, vamos dizer assim. Não adianta a gente querer... vou dar um exemplo para vocês que a gente conversou ontem, Luiz, depois que nós tivemos uma capacitação, né, na área de marketing, então, com o Gabriel, né, e a gente estava falando sobre a questão da gente falar com o líder, né, a gente ter esse contato com o líder. A gente não consegue, muitas vezes, chegar para o líder, o lead, né, o lead que mais tarde vai virar um cliente nosso, ou mais tarde ele também pode se tornar um embaixador, né? Isso eu falei ontem, Luiz, não sei se você já chegou a ter contato com essa expressão, que o embaixador da marca é aquele que faz a divulgação dela, né? Faz aquela divulgação sem estar recebendo nada em troca, né? Sem uma campanha de marketing, sem nada, mas o embaixador faz aquilo ali.
né? Com certeza. O famoso argumento de autoridade ali para a construção da É, estratégia de de posicionamento. confiança também, Com né, Luiz? certeza. Né? Com certeza. Isso aí, gente, que o Leuci está comentando, é super importante. Comunicação não violenta é uma ferramenta de conexão e criação de confiança entre as pessoas. Falo para vocês com experiência prática de mercado sênior, mercado de EJ e também de federação, que confiança a gente não pode oferecer de cara às pessoas. E aí a gente pode fazer um paralelo isso à nossa própria relação entre as pessoas na nossa EJ e o nosso posicionamento também como empresa, né? Como que o nosso lead vai ter essa percepção da confiança na nossa marca, né? Então, sempre é isso que a gente comenta sobre o posicionamento, e aí vem muito de algumas questões que podem ser abordadas também. Conduta ética, transparência, e é principalmente algo que a gente sempre fala. Eu sou, na parte de presidência executiva, é fundamental para guardião da cultura. A presidência tem que guardar a cultura, perceber mesmo o clima organizacional, né? E aí, desculpa se eu estiver falando, isso é interessante, gente, até para os trainees. Quando vocês perceberem um termo que vocês não conheçam, sempre perguntem, né? Porque no mundo empresarial, de negócios, a gente não tem muito... às vezes a pessoa, caraca, eu não sei o que é um stakeholder, eu não sei. Então a gente também tem que saber para qual é o outro lado que a gente está se comunicando. Concorda, Leuci? Com A gente está certeza. falando sobre comunicação, estamos falando sobre relacionamento, estamos falando sobre confiança, estamos falando sobre posicionamento, e isso tudo vai sobre a cultura de uma empresa, tá? Isso. Então, agora, nesse período de trainee, gente, importante comentar com vocês, entendam quais são essas regras que não são negociáveis. Para a gente, na EJ, que eu auxiliei também na época de origem, né? A gente colocou regras não negociáveis. A gente tem orgulho de ser, a gente tem transparência, a gente tem colaboratividade. E isso tudo são fatores que estão relacionados justamente a isso que você falou. Relacionamento, a confiança e a construção. Beleza? Beleza. Fez sentido, gente? E fez sentido também, Leuci? Muito, eu gosto de falar, muito. então... O pessoal tá meio tímido, Luiz. Não, Luiz, o pessoal tá meio tímido aqui, mas devagar eles vão se soltando. Agora, eu gostaria só de voltar à questão do soft skill e do hard skill, porque, de repente, pode ficar ainda alguma dúvida, né? Vamos comentar sobre o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo... Vou dar um exemplo aqui de uma área qualquer que ele está fazendo, a área de sistemas, por exemplo. Aí ele está aprendendo a desenvolver lá uma ferramenta para fazer um site ou um aplicativo, né? Aquele código que ele está utilizando, aquela linguagem que ele está utilizando, aquilo ali é um hard skill, é uma ferramenta que ele está utilizando, tá? Então, um eletricista, por exemplo. Um eletricista, ele vai fazer uma instalação de uma tomada. Eu sou eletrotécnico, né? Então vou falar para vocês da minha área também, que eu acho que é mais simples do que a questão de sistemas, que eu conheço muito pouco, né? Desculpa aí, José, mas sistemas aí eu iria dar uma diferença, talvez, não sei se o José vai concordar. Tudo bem, mas olha sim, só, sim. Sistemas, imagina hard skill e soft skill dessa maneira. Se você está usando um programa, né? um software para você criar está usando um código de um software para você criar um aplicativo, você está fazendo uso de uma hard skill. Mas aquela criação de como você vai botar o que primeiro para poder ficar mais legal para o cliente ver no site, por exemplo, aí já seriam soft skills. Não é isso, Luiz, ou José? É isso mesmo, da comunicação, né? Soft skill da comunicação. Você precisa você comunicar com todo o time, você precisa ter um contato muito grande. Então, mas se você vai botar lá no site, no seu front-end, uma determinada imagem primeiro, né? Você vai cativar o cliente por aquilo ali. Então, você está fazendo uso de um conceito seu, de uma experiência profissional que você teve, né? E você está fazendo uso daquilo ali. Aquilo ali é um soft skill, porque você precisa compreender o mercado, você precisa fazer uma internalização, né, da sua experiência profissional, para você perceber se aquele cliente vai gostar mais daquela maneira, né?
O que hoje a inteligência artificial faz? Né? Dizem até que ela vai evoluir mais, tá bom? Mas o que eu tenho conhecimento hoje da inteligência artificial, ela pega as coisas que já foram criadas e ela faz uma pesquisa das coisas que já foram criadas, aí monta alguma estrutura para você. Então, é bom, por exemplo, você fazer um trabalho escolar, você vai utilizar um exemplo, um chat GPT, para você organizar o que está sendo preciso de ser criado. Mas se você for fazer alguma coisa criativa, você for encontrar uma solução para um determinado problema, um relacionamento entre as pessoas, por exemplo, isso aí, meu amigo, a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer, né? Porque você tem que ter essa empatia, e essa empatia a inteligência artificial não consegue ter, né? Dizem até que no futuro, nos filmes de ficção, ela até começa a ter sentimento, mas eu acho meio complicado disso acontecer, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos aqui no reconhecimento de necessidades, né, que é compreender as necessidades humanas universais que estão por trás desses sentimentos, e também fazer uma formulação de pedidos claros, né? Expressar de forma assertiva o que gostaríamos que acontecesse para atender às nossas necessidades. Ao adotar a consciência da girafa, resumindo, né, promovemos uma comunicação mais autêntica e construtiva, fortalecendo nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Mas não vamos descartar o nosso comportamento também como um chacal em muitas oportunidades, que a gente precisa criar uma determinada proteção, né, para uma situação ruim não nos atingir. Aí é válido também que a gente tenha um comportamento, né, de uma certa agressividade, até para você dizer para alguém que está cometendo uma agressão, vamos parar por aqui, tá bom? Então, é importante que haja essa dualidade entre o comportamento da girafa e o comportamento do chacal. Tá bom? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa dualidade? Dizem até que a moeda tem 3 lados, né, pessoal? Não sei se vocês sabem. Antigamente a gente só ouvia dizer que moeda tinha 2 lados, né? Mas dizem até que hoje a moeda tem a parte de dentro também, ou tem a lateral da moeda. Mas vamos pensar apenas em 2 lados aqui da moeda, tá bom? Como o lado do chacal ou o lado da girafa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Vamos fazer daqui a pouquinho. Agora vamos ver aqui um exemplo, que é interessante a gente ter um exemplo aqui, uma frase típica aqui, um exemplo julgador. Então, por exemplo, você pode, muitas vezes, utilizar a seguinte frase: você nunca cumpre um prazo quando você vai falar com um colaborador, né? Você nunca cumpre um prazo, você está constatando que aquele colaborador nunca cumpre o prazo. Esse é um exemplo julgador. E um exemplo agora com a CNV, a mesma coisa, mas com a utilização da CNV. Aí você pode falar para ele: quando os prazos não são cumpridos, eu me sinto preocupado, porque precisamos atender ao cliente. Podemos conversar sobre isso, né? Como melhorar isso? Então, entendem a mudança da posição? Aqui no comportamento julgador, você já cria aqui uma resistência quando a pessoa ouve isso aqui. Porque quem está ouvindo isso já tende a reagir de uma forma muito impulsiva. Quando você ouve alguém falar para você: você nunca cumpre um prazo. Então, a pessoa que está falando isso não conhece muitas vezes as dificuldades que a gente tem, a nossa vida pessoal e tudo mais, e fala de uma forma agressiva que ele não vai ouvir um feedback de retorno. Não é isso? Alguém queria falar alguma coisa? Pode falar, por favor. Se eu Leuci, agora é o Joãozinho que está falando. Fala, Você Joãozinho. lembra de mim? Lembro, Joãozinho. Vai lá. Você tem uma voz parecida com o Luiz. Sério? Poxa, eu acho que então esse cara é muito bom, esse Luiz. Tô brincando, seu Leuci, sou o Luiz. Agora você quer me enganar, né, Luiz? Vou tomar água enquanto você fala. Pode falar, Joãozinho. Leuci, a gente estava falando sobre... agora até me perdi, porque eu achei que o senhor ia reconhecer minha voz. Mas a gente passa muito por isso, né? Basicamente porque tem pessoas que testam também nossos limites. Não é isso, Leuci? Com certeza. E aí, a gente voltando a falar sobre isso. Imagina você como um líder lá no estratégico,
né? Você precisa estar com um time alinhado, e aí o seu liderado não faz a entrega, né? Que você esperava no dia. Será que... O que a gente vai falar com ele? A forma que a gente vai falar provavelmente vai definir também a confiança que ele vai gerar em você, né? E aí imagina que eu sou o Joãozinho, né, seu Leci? E aí eu tô lá, a gente tinha uma entrega, a gente fez uma reunião de alinhamento na segunda-feira, vamos dizer assim, né? Sei. Da diretoria. E aí, combinei com esse meu liderado fazer um one-on-one. O que é o one-on-one? Aquela reunião mais breve de 5, 10 minutos, para a gente ver o que ele está precisando. Entre duas pessoas apenas, né? E por isso o nome one-on-one, né? Isso. E aí, imagina que eu estou falando o seguinte para esse meu liderado. Cara, definir o seguinte, ó. Hoje você vai fazer, vai pesquisar como que se faz uma landing page para um site. Vamos dizer assim. Certo. E aí ele falou, e aí você fala assim para ele, pô, Joãozinho, você consegue fazer essa pesquisa e entregar um relatório até sexta? Consigo sim. E aí você chega na sexta-feira, o prazo, e a pessoa não entregou. Você como liderado, como que você agiria e como líder agiria? Você talvez chegaria, caraca, você é um incompetente, seu burro, seu idiota, assim como algumas pessoas né? acontecendo, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, no meio de empresa acontece muito, tá? E aí, o que você vai fazer para talvez ele perceber esse erro, né? Será que esse cara tá alinhado aos nossos valores da empresa? Será que ele ele é um cara que constantemente não entrega resultados? Então a gente tem que olhar por dois princípios: entrega e alinhamento. Se essa pessoa... E aí esse é o meu primeiro, antes de falar sobre isso, se você me permite, né? Pode falar, se dá vontade. Falar sobre essa questão. Imagina se ele, você como líder, estava esperando muito e não conhece como é o tipo de influência da personalidade dele, né? É bom como nessa área de gestão, a gente reconhecer principalmente qual é a dominância da influência de personalidade de algum dos liderados. É legal, eu vou passar, se vocês quiserem, inclusive a gente conversa depois mais sobre isso. Isso é uma capacitação, né, também que a gente troca em gestão, por exemplo. Só que você vai falar, você é um incompetente, você é líder, você é um incompetente, a gente não combinou de fazer isso, você não entrega nada no prazo, como que você acha que a pessoa vai reagir? E ao invés de falar assim, vamos lá, definir uma estrutura, observar sem julgar. E aí é difícil, né? Porque a gente geralmente não consegue observar sem julgar. A gente tem no nosso inconsciente algumas questões que permeiam essa relação também, né? Então, alguns gatilhos, né? Alguns gatilhos. E aí eu falo para vocês, sempre estejam atentos também a um fator que relacionado ao comportamento. Ansiedade, impulsividade. Isso vai, se vocês controlarem, e aí como profissional da saúde, pratiquem exercícios físicos, tá? Durmam bem e se alimentem de forma adequada. Isso aí são os 3 pilares, principalmente para vocês desenvolverem essa ferramenta também, contribuir para a comunicação não violenta. Então vamos pensar o seguinte, ao invés de seu burro, seu idiota, observei que você não fez essa entrega no prazo. Existe algo que eu possa fazer para auxiliar? E aí claro que a gente não vai fazer sempre isso, né? A gente vai observar uma constância, sempre a constância. E anotem essa palavra. Constância não é só ser bom hoje, eu manter resultados mesmo com as oscilações, porque oscilações também vão acontecer, tá, pessoal? Lua, Leuci, e aqui como parte também do time Rio Júnior, a gente fala, eu já aprendi muito sobre isso, e foi o Movimento Empresa Júnior que auxiliou. O Gabriel é guardião de vocês, que sou fã dele, é um cara que eu aprendo muito com ele, e ele é ótimo para estratégia também, cultura. Ele sabe, direciona para ele essa questão, porque ele também sabe definir bem esses limites, né, de líder e liderado.
Porque imagina como que vai ficar o clima organizacional, como que vai ficar o clima depois de relação entre colaborador, entre líder, liderado, após uma comunicação agressiva, como muitas vezes acontece. E aí existe pesquisa mesmo que a gente pode fazer de clima organizacional, para ver como de fato está sendo. Fez sentido para vocês, gente? Depois a gente pode trocar uma ideia. Mas o seu Luci vai dar uma ferramenta aí incrível aí, uma estrutura para vocês. Eu convido a vocês a fazerem uma atividade prática também, cada um de vocês, para resolver de fato como que seria uma comunicação agressiva e como seria uma comunicação não violenta. Seria legal, Luci? Ó, Ótimo, Lua que está definindo, Lua estratégia aqui, eu só tô como ouvinte, como aprendiz. Que isso, rapaz, nós somos eternos aprendizes, conforme a gente já conversou. Ô Luiz, você veja bem, quando a gente começou a trabalhar com esse processo de trainee, a gente já começou a usar uma ferramenta muito interessante de perfil, que é o DISC. Então, não sei se você já ouviu falar nessa ferramenta, DISC, né, que você vai mapeando as personalidades das pessoas, né? Então, as perguntas que foram formuladas para todos os trainees foram conforme a orientação desse perfil DISC, né? Para a gente identificar os perfis das pessoas que estavam entrando na case. Não sei se você está inteirado disso aí, mas a gente já usou disso desde o processo nosso. Isso aí, inclusive, é algo que eu recomendo muito. Você entender, né? Além do DISC, existe a teoria do MBTI que a gente conversou bastante. Eu estou na pendência com você, Leuci. Não, mas tá joia. Eu ainda não passei as teorias também relacionadas a isso, né? Porque existem pessoas extrovertidas e introvertidas. E a gente usa baseado em 4 princípios, né? E aí, depois, é importante, né, que vocês sempre... Caraca, eu não tenho, talvez... Eu sou extrovertido, eu posso ser introvertido, mas se eu tiver mais um time, é fundamental ter diversas personalidades, todo mundo pensando de forma, às vezes não discordando, mas concorda comigo que tem que ter o mesmo propósito? Com certeza. A gente tem alinhamento interno, transparência. A gente pode pensar diferente, um pode ser introvertido, e aí trabalhar mais na parte de projetos. Pô, galera, não sou muito de relacionamento, não. Quero ficar aqui resolvendo, executar aquele analítico, aquela inteligência lógico-racional, né? Muitos de vocês devem ter, porque baseado em... Vocês são curso de exatas, né? Mas nada impede que existem pessoas de relacionamento. A Lua, a gente às vezes conversa 4 horas. Fala, Lua, peraí, tô zoando, brincadeira, Lua. A gente troca, a gente gosta de falar, né, Lua? A gente quase não fala, né? Então, também podem ter pessoas de perfis tanto introvertidos, extrovertidos, que cada um encaixe uma área correta. E aí é papel também nosso como diretor e a galera que está vindo agora, porque vocês que estão vindo agora, a gente fala sempre uma frase no MED, que o passado confia e o futuro conta com vocês, tá? Que todo mundo, ninguém nasceu sabendo. A Lua não começou sabendo como ser presidente, o Leuci não começou sabendo como que é um diretor de gente e gestão. É um processo, e respeitem o processo de vocês, tá? Cada um de vocês tem uma fundamentação importante aqui na Case, mas não esqueçam que antes da Case também vem o Movimento Empresa Júnior, tá? O Movimento Empresa Júnior não é eu, é mais o nós. Nenhum de nós é tão forte como todos nós juntos, né? Nosso propósito com o MEG não é a gente ficar reativo. E aí você fala bem, Leuci, dessa pessoa que quando tem essa frustração, que não sabe se frustrar, muito reativa, né? Não sabe ouvir sem primeiro observar e ouvir sem julgamentos. Essa pessoa pode correr, vamos dizer assim, questões que podem prejudicar no mercado de trabalho. E aqui vocês estão tendo a experiência prática do mercado de trabalho ainda na graduação, tá? Aqui a gente está para formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar o país um Brasil empreendedor. Então, vocês perceberam isso?
comprometidas e capazes, lideranças. Então, a gente não está aqui num projeto qualquer, beleza? Eu, como um apaixonado pelo Magic, como vocês sabem, né? Entendam também. Falo assim, caraca, legal, empresa júnior, case. Vocês não têm ideia da história e das pessoas que passaram pelo movimento. Vou dar um exemplo que o Leuci sabe, que eu falei com ele recentemente, né? Um dos fundadores da Rio Júnior, estou fazendo a entrevista com os 5 fundadores da Rio Júnior. Glaucio Neves, Brunner Tal, Jaime Chatak, Thais Balbi, Flávio Silano. Um deles é vice-presidente do Santander, simplesmente a pessoa que criou o Pix no Brasil. Outra pessoa, gente, Barão, Caseira, essas pessoas foram heróis e heroínas não só da sua EJ de origem, mas perceberam que existe uma rede de 76 EJs e cada uma delas tem sua importância. Então, falo com vocês, aproveitem essa oportunidade, tá? Até esse momento é importante esse adendo, porque às vezes a gente se desconecta, né? Nossa geração, a gente tem uma desconcentração, e aí o que gera de fato esse Bluetooth, né? Eu gosto muito de falar assim, a conexão e o Bluetooth entre duas pessoas, que falta tanto, né? Meu papel também dentro da Rio Júnior é isso, a gente não esquecer quem veio antes da gente. Vocês são o presente, né? A lua é presente e vocês que estão vindo serão o futuro, beleza? Então, aproveitem a oportunidade, mete bala, manda marcha aí, Leuci, eu tô só ouvindo aqui, é só uma questão que eu falei, cara, faz todo sentido comentar com eles agora, porque a gente às vezes não sabe a importância desse projeto para nosso desenvolvimento. Eu quando pensei assim nesse projeto lá em 2022, quando vi assim, caraca, deficiência júnior, Serra Júnior lá aqui na minha cidade, né? E não tinha EJ na minha cidade, né? Eu auxiliei na fundação da EJ. Eu não sabia nada. Então, foi basicamente uma construção do zero para a gente chegar até hoje. Então, respeitem o processo de vocês, porque o futuro também conta com vocês. Beleza, gente? Luiz, Luiz Joãozinho, eu gostaria de agradecer pelas suas palavras e gostaria só de complementando que quando a gente fez uma palestra, esse pessoal que estava entrando, né, nesse período agora, né, de 2025-1, a gente procurou ressaltar essa questão do trabalho anteriormente ao período que a pessoa vai realmente precisar procurar uma colocação profissional, né? Enquanto ele está estudando, ele já procurar se preocupar com isso, entrando numa empresa júnior excelente como é a Case. Por quê? Hoje eles têm a despreocupação com a cobrança que muitas vezes vai pagar o aluguel deles no final do mês, né? Hoje eles podem chegar para a gente, aqui na Case é o local deles errarem. Então eles podem chegar para mim, chegar para a Lua, chegar, né, para outro diretor qualquer, para o Rian, para o José, e disserem, olha, pessoal, desculpem aí, mas eu errei. Tá bom, então vamos fazer o que para a gente consertar daqui para frente? Todo mundo vai, né, construindo um crescente, né? Todo mundo vai evoluindo. O momento é agora deles aprenderem, né, de uma forma mais importante, porque eles vão sedimentar. Quem está entrando hoje no primeiro período, ele vai ter um tempo muito grande para tudo isso aqui que está sendo comentado, ele ir sedimentando, porque isso aqui não é de uma primeira vez que a pessoa vai absorver, né, Luiz? Você sabe disso, né? A gente ouve isso, CNV. Caraca, isso é o quê? É uma marca de carro? É o que é isso, CNV? Não é? Não é então, a primeira vez que a gente aprende. Cara, eu sou uma pessoa que tem que aprender, acho que tem que praticar, tipo, umas 5 vezes, umas 10 vezes, né? Isso aí. Antes de falar até de revisar, aprender, é outra habilidade, né? Aprenda a habilidade. A gente, às vezes, tem uma rigidez cognitiva, a gente é muito rígido para aprender coisas novas. E se permitem aprender coisas novas, né? Aprender isso que o Leuci falou, né? Que são as chamadas habilidades comportamentais, as soft skills, vamos dizer assim, né? Que é um termo já bem teorizado. E aí, essas habilidades comportamentais, Leuci, me fala, além de comunicação não violenta, o que você acha que seria interessante para o mercado de trabalho, baseado na sua vivência,
E até o que você vê agora Isso aí está parecendo mais uma entrevista de emprego, né? Mas vamos citar uma outra que eu acho muito importante, que é a resolução de conflitos, né? Eu tive até uma experiência profissional, até falei para eles mais cedo, não sei se você já tinha chegado, mas que esse chefe, né, na minha época era um chefe que trabalhava conosco, era um estrangeiro, que ele foi até mesmo impedido de entrar no Brasil devido à forma opressora como ele nos tratava, né? Então foi feita uma reclamação na Receita Federal e hoje ele não pode mais trabalhar no Brasil, o visto dele foi cassado, né? Então, resolução de conflitos, eu acho que é uma coisa também que tudo ligado a essa questão pessoal, a percepção da empatia, a autoempatia, né? E a empatia com o outro, isso aí tudo é uma questão de soft skills que você vai desenvolver. Então, se você vai fazer uma reunião mais assertiva, né? Você vai ter um time ali, né? Um startup meeting, alguma coisa assim num projeto, uma coisa assim, você precisa ser assertivo naquilo ali. A assertividade, tenta colocar aí na inteligência artificial, vamos dizer assim, façam um teste, né? Pede a ChatGPT para colocar assim, por favor, me faça uma indicação de uma pauta de reunião de 15 minutos que atenda às necessidades dos meus colaboradores. Ele não vai conseguir fazer. Com certeza, claro que depois é interessante que vocês são de tecnologia, eu gosto muito também da parte de tecnologia, IA, aprendam IA também, né? Baseado, não só IA, ChatGPT é o básico, mas vai muito além de ChatGPT, tá, gente? IA generativa é fundamental para negócios, né? E aí tem algo que a IA não faz, que é, vamos dizer assim, IA tem uns prompts, né? IA também tem alucinações, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Com certeza. O que é alucinação? Só para explicar para o pessoal que não sabe essa questão de alucinação. Eu também sou um eterno aprendiz, né, Luiz? Mas vamos imaginar o seguinte, vocês nunca vão ver o ChatGPT dizer numa pergunta que vocês fizeram, ele dá uma resposta do tipo, nós não sabemos isso. Ele nunca vai falar isso para vocês, eles vão sempre buscar uma resposta que ele encontre no banco de dados dele sobre aquele assunto. Então ele está alucinando, né, Luiz? Concorda que, olha, a importância mesmo de aliar soft skill. Vamos falar de forma clara, né? Eu já fui muito criticado porque eu levava muito esse termo de soft skill, os professores que achavam que algumas vezes, né? Vou falar generalizar, porque aí seria um silogismo. Mas alguns professores que acham que, esses termos estão muito distantes da realidade, na verdade, às vezes estão desconectados do mercado de trabalho, porque isso é cada vez mais tendência. E a gente, como empresa também, como instituição séria, a gente tem que antecipar tendências, compreendeu? E aí, você falou muito bem sobre conflito de interesses, conflito de resolução de conflitos, uma habilidade importante para vocês de tecnologia, de análise, de diagnóstico de dados, aproveitem o máximo isso, inclusive programação, todas essas linguagens, porque isso vai ser fundamental não só para vocês agora, mas também para o mercado de trabalho, porque o líder que sabe analisar um relatório, produzir um relatório, documentar esse relatório, inclusive dica para vocês. Um dia vocês vão saber, tá, gente? Acho que nesse dia 10 de maio, dica de vida, documente tudo. E aí um dia vocês vão saber por quê, tá bom? Então é importante terem todos esses processos internos bem estruturados também na case, porque um dia vocês vão saber. Tranquilo? Deroci? E a galera, eu queria ouvir também do Vitor, do José, do João. Quem mais está aqui, Lua? A gente tem 13 pessoas aqui. E eu não estou vendo os trainees perguntando. Eu acho que a gente conversou que é uma construção, né, Leuci? O Movimento Empresa Júnior. E cadê o Enzo falando, o João Pedro, o José, o Cauã? Quem mais? Esse Leuci parece ser gente boa aqui. Lua eu acho que eu não conheço. Liz. Ela é nova na empresa. É nova? Eu não conheço ela, não. Vitor. A Lara também.
né? Lara. A E vitória aí da Lila também. Interessante que a vitória da Lila, eu queria muito ouvir a Vitória, porque a Vitória tem uma experiência em sala de aula muito boa, sabe, Luiz? sério, legal, legal. Então, eu acho importante, como eu sou pedagogo também, eu tenho Bom. assim uma preocupação muito grande com a educação, sabe? Uhum. Porque, pensa só, tudo que a gente percebe hoje, de tudo não, né? Tudo eu estaria exagerando, né? Mas muitos dos problemas que a gente percebe hoje acontecendo é por uma falta de uma educação que a pessoa tem esse discernimento sendo colocado, né, em voga, certo? Então, eu acho importante a gente ter esse discernimento, mas muitas das vezes na escola esse discernimento é tolhido, né? Esse discernimento, não, você não pode pensar isso, não, aqui você não vai falar isso. E muitas das vezes a pessoa vai desaprendendo aquilo que muitas vezes ele aprendeu enquanto criança, que enquanto criança ele tinha liberdade para testar, ele tinha liberdade de expressar aquilo que ele queria expressar. Depois a sociedade, a escola, a faculdade, depois vai tolhendo muito daquilo que ele queria fazer, né? Então ele se sente muito limitado. Então eu queria ouvir se a Vitória puder colocar para a gente a opinião dela, a Vitória da Lila. A minha A professora. Lila, ela não está aqui hoje, ela acordou muito doente. Eu pedi para ela ficar quietinha em casa, sem muita movimentação, tadinha. Ela tá sem voz. Ah, é? É minha trainee. Mas vai ter uma outra oportunidade, com certeza, da Vitória falar, né? Até já é um ponto ali para vocês levarem para uma próxima capacitação, quem sabe, né? Mas eu acho legal também, gente, aqui para ouvir vocês, escutar vocês. A gente está falando muito não só sobre comunicação não violenta, mas habilidades comportamentais. Uma delas, além da gente se comunicar de forma assertiva, o Leoci falou também sobre assertividade. Vocês já ouviram falar sobre assertividade? Podem reagir, gente. Eu quero que vocês passem aqui e me falem se vocês já ouviram esse termo. Se não, a gente conversa. Vamos de cada vez, tá, gente? Cada vez. No chat, pode reagir. Se não, aqui, eu vou falar com lista de desfederação. Case. Caraca, isso não é CNV, não. De atrasados que essa pressão, estou verificando que não vamos disponibilizar transporte para evento. Não vamos auditar os contratos. Ai, misericórdia. Isso não é pressão, não, né, Luiz? Isso não é pressão, não. Não é pressão. Na verdade, aqui. Tá bom. Brincadeira, gente. Mas, assim, se conversa. E aí, ó, eu vi que uma pessoa saiu, ó, já analisa isso aqui, ó. Isso aqui também é questão de brincadeira, gente. É tudo. Claro que a gente tá conversando. A Liz gostou. Fala, Liz, eu quero ouvir de você. Liz, o que você já ouviu esse termo? Não precisa, a gente não vai te julgar, de verdade. Aqui, eu acho que dentro de uma empresa precisa ser um espaço seguro para as pessoas se comunicarem, falarem, e um espaço aberto, beleza? E é uma regra não negociável para vocês? Vocês concordam com isso? Que a empresa precisa ser um espaço seguro? A gente está falando, por exemplo, da empresa júnior, né? Empresa júnior é o lugar da pessoa errar, né? Sem ter o salário de sendo descontado. Exatamente. Nada disso. E aí, isso também é um aprendizado, né? O erro também faz parte do aprendizado. Então, porra, eu erro pra caramba. Todos nós erramos. Quando eu gero uma interação, assim, eu às vezes me solto um palavrão, desculpa, tá, gente? Mas eu quero ouvir também, pô, a Liz falou que reagiu ali. Você já ouviu esse termo? Porque a gente retorna aqui e volta. Porque é importante também, dentro de cultura, gestão, que todo mundo esteja na mesma página. Legal, Liz. Obrigado, Luiz. Obrigado, porque eu não estou vendo aqui não, tá? Eu estou na tela grande, eu não estou vendo os comentários no chat não, tá bom? Nada, sem problemas. Se a Lua se importar, que aqui eu só estou de ouvinte, estou de intruso. A Liz botou assim, a Liz Branco. Eu acho essencial, porque uma empresa é feita não só dos donos, mas também dos funcionários, com certeza. Só que os funcionários esquecem que eles também são os donos. Uma empresa, uma cultura, todos têm que ter o pensamento de dono, principalmente empresa júnior. Todos vocês são donos da empresa júnior. Não tem uma pessoa que a Lua não é dona. Desculpa, Lu, se você achou que você era dona, não, tá? Todo mundo é dono, todo mundo tem que ter esse pensamento de dono. Beleza? Faz sentido para vocês? Gostei da sua resposta, viu? Muito bom, porque
A empresa realmente não é só dos donos, mas dos funcionários. Imagina se uma empresa não tivesse funcionários. Concorda? Beleza. Ó, é preciso essa troca dos... Perdão, eu sei, só para ler aqui no chat. É preciso essa troca dos funcionários que hesitam em opinar e abertura por parte dos donos que muitas vezes são fechados. Exatamente, Liz. Cara, você tocou num ponto. Exatamente. Isso a gente chama assim, vamos traduzir? Feedback, né? Cultura também é feedback, e a gente está falando sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é também, né? Você falar de um jeito e a pessoa... Cara, eu lidei tanto com isso na minha JD, você não tem ideia. Que às vezes a gente dava um feedback, assim, pô, isso é um ponto de atenção. E a pessoa acha que é um ataque pessoal. Porque a gente tem uma questão, a gente como área da saúde, e eu falo infelizmente, a gente acaba não sabendo silenciar o ego. Então, gente, silenciar o ego também é outra habilidade. Quem somos nós frente à humanidade, né? Então, as pessoas que às vezes alcançam locais de liderança, e aí, cuidado, tá, Lu? Eu falo para você como ponto de estratégia de empresa, também diretoria, as pessoas que acham que estão na liderança, diretoria, e acham que pode mandar sobre o outro em posição, perde o time, tá? E a gente precisa de um time forte. E todo mundo aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar onde vocês quiserem. Mas não adianta vocês terem um pensamento, cara, eu vou esperar as coisas caírem do céu. A gente tem aquela questão da reatividade e proatividade e de responsabilidade e culpa. E não vão fazer nada sozinho também, né, Luiz? É importante que a gente veja. É você ter sua opinião, mas baseada nesses dados. Eu sou uma pessoa também que tenho minha fé, gosto também baseado nesses princípios, nesses valores. Isso permeia muito a nossa questão também como líder. Então, nós como líderes, e vocês, o José, o Vitor, a Liz, inclusive, Liz, se quiser mandar mensagem, fala com o Leuci. Leuci é a melhor pessoa para te ouvir, porque ele tem uma escuta ativa. Tá? É outra questão que a gente aprende. Então, olha a quantidade de habilidades que a gente está falando aqui. A gente falou não só de produção de uma landing page, mas o processo que a gente vai conseguir o resultado de uma landing page. Fez sentido para vocês, gente? Eu quero que vocês reajam aí, senão eu acabei aqui, ó. Eu anotei a lista aqui de desfederação, tá? Tô brincando. Mas é importante você ressaltar isso daí, Luiz, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa muito crescer esse conhecimento e eu tenho certeza que isso vai se multiplicar a partir de hoje, tá bom? A gente já vinha fazendo muita coisa e a partir agora dos conhecimentos que a gente está trocando na CNV, tudo vai ficar mais fácil, né? Quem for hoje tratar com um lead, né? Ele já vai saber que esse lead, além dele comprar o nosso produto ou serviço, ele precisa também se transformar no embaixador, né? Ele precisa ser um multiplicador dessa nossa capacidade, da nossa cultura de fornecer coisas que vão chegar, né, de encontro à necessidade dele. Não é isso? Vamos seguir em frente aqui, Luiz. O pessoal está querendo parar para almoçar já daqui a pouco. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma reflexãozinha aqui agora. Eu gostaria, o nosso amigo Luiz aí, ele já mais ou menos começou a falar sobre isso aqui, sobre esse feedback nas reuniões, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês, né? O que vocês acham, principalmente dessa parte aqui, como usar a CNV ao dar e receber feedbacks, né? Se você, na sua personalidade, você vai ficar mais de uma forma passiva, ouvindo apenas, ou se você vai procurar também colocar a sua opinião, né? E procurar, mesmo que você, de cara, você não utilize um ferramental próprio, né, para você se comunicar, mas dá uma tentativa, vamos dizer assim. Você tentou dar um feedback numa hora, mas você percebeu, opa, desculpa aí, Leuci, eu não falei corretamente, não. Vamos voltar? Aí rebobina a fita. A gente pode fazer isso aqui na Case, tá bom? A gente não tem chefes aqui que vão mandar a gente embora, não, nem vão mandar descontar nosso salário. Então, a gente pode errar aqui na Case, conforme o Luiz comentou com vocês, eu estou lá na Case diariamente, se Deus quiser, ainda quando eu tiver saúde, por volta de 5 horas da tarde, eu já estou chegando por lá, para poder facilitar esse processo de vocês se integrarem à Case
e a case se integrar na nossa sociedade. Eu comecei a comentar, eu também estou hoje na CPA, né? E a gente tem muita coisa com a sociedade, a gente precisa prestar um bom serviço para a sociedade, tanto para a direção da case perceber que nós temos uma utilidade para a sociedade. A case presta um bom serviço para a sociedade? Sim, ela capacita aquela mão de obra para poder a mão de obra chegar capacitada no mercado de trabalho. Eu estava vendo uma entrevista, só uma questão do nosso prefeito, né? Eu gosto muito dele, o nosso prefeito atual aqui de Macaé, mas ele estava comentando que ele se preocupou muito em dar capacitação para a pessoa começar a embarcar, sabe, Luiz, aqui em Macaé. Então, tem em Macaé uma questão da pessoa, para embarcar, a pessoa precisa fazer um curso que é muito caro, né? Que é um HILT, ou HILT ou TERHILT, né? Que é um curso de evasão de aeronave em caso de acidente de aeronave, queda de helicóptero, essa coisa toda. E esse curso é muito caro e era um dificultador para as pessoas poderem embarcar. A prefeitura conseguiu fazer um convênio com a empresa maior aqui de Macaé, né, para conseguir fornecer esses treinamentos. Então, hoje já tem muita gente que está formada. Só que as empresas, o que elas estão fazendo hoje, Luiz? Elas estão dizendo que não podem contratar essas pessoas só porque tem o curso. Elas têm que contratar pessoas que já tenham experiência, ou seja, as pessoas precisam ter experiência profissional. Aí eu te pergunto, como é que a pessoa vai ter experiência profissional se a empresa não dá chance para ele entrar lá como um trainee, como alguém iniciante, né? Ou como assistente, por exemplo? Se a empresa não tem no contrato dela uma folga para poder contratar pessoas que estão iniciando na vida profissional, a gente nunca vai ter um novo entrante no mercado de trabalho. Não é? Então, o prefeito estava pedindo colaboração das empresas em abrirem essas vagas. Enfim, eu só quis fazer esse preâmbulo com a questão aí do hard skill, né? Não basta só a gente ter o hard skill. No caso aqui, era uma questão da pessoa ter o conhecimento de como se evadir de uma aeronave. Isso era um hard skill que ele estava tendo. Mas o comportamento das empresas precisa mudar também. Elas precisam entender que precisam dar oportunidade para essas pessoas começarem a trabalhar, porque senão não vai adiantar nada, né? Precisa mudar essa forma de encarar esse problema. O prefeito está, se Deus quiser, se eu puder ajudar, eu vou ajudar no máximo nessa questão aí, tá, Luiz? Aí, dicas para reuniões produtivas com a CNV. Aí eu gostaria de ouvir vocês agora. O que vocês gostariam de, assim, pelo que nós já conversamos até agora, como é que vocês vão procurar se comportar no caso de um feedback aqui, numa reunião, né, utilizando o CNV, e uma dica assim mais produtiva, né? Alguém gostaria de colaborar conosco aí de alguma forma, por favor? Liz, vamos lá, pessoal? Ninguém não? Ou mesmo as pessoas que já não são mais trainees, né? Existe alguma forma que vocês imaginam que nós poderíamos avançar nessas questões? Eu ia deixar mais o pessoal falar, né? Mas eu falo muito lá na reunião da diretoria, né? Mas, enfim, essa questão do feedback, eu acredito que é muito importante e a gente pode trabalhar isso com a CNV, e porque a gente consegue perceber, né? O que a pessoa pode estar esperando da gente, o que a gente espera da pessoa. Então, esse foco em feedback, para mim, é bem importante. Isso aí, José, muito obrigado. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, pessoal? Podem comentar à vontade, aqui é o local, a gente não vai ser descredenciado da case, como o Luiz ameaçou, não. Isso aí é brincadeira dele, tá bom, pessoal? Podem se soltar aí. Gente, ó, reiterando aqui, tá? É uma brincadeira. Porque... Beleza? Só para descontrair, pessoal. Tô brincando, hein, galera. Case, pô, uma das heróis que eu mais gosto. Inclusive, pô, eu conheci pessoal, eu já tinha conhecido a galera na RJ, né? Mas troquei uma ideia melhor com a Lua, né? No OND. E depois, Lua, convide eles ao Central Rio, porque se o OND já vendeu todos os ingressos em 1 minuto, o Central Rio tá vindo forte, tá? Beleza? Esse eu vou tentar ir, Luiz. Eu vou tentar isso na Central Rio aí. Vou tentar. Depois que tiver a data, né, exata, você falou que não sabia se era final de junho ou início de julho, né? Mas vamos tentar estar presente aí, se Deus quiser.
Não sei. Pode falar. E alguém ia falar mais alguma coisa? Pode falar, por favor. Não, pessoal, não muda nada. A gente comentou aqui, colocou no chat que acredita que tem uma abertura muito legal dentro da case e a evolução, acredito que a evolução que temos é mais como o desenrolar e amadurecimento das coisas. Obrigado, Luiz. Obrigado. Alguém mais gostaria de colaborar? Não? Vocês estão muito tímidos hoje, pessoal. Tá com fome já? Tá cedo ainda, eu tô gente. achando que o pessoal ainda não acordou, porque desde 10 horas tá todo mundo quietinho. Ontem tava todo mundo falante. Caraca, então eu tenho que mudar o treinamento para 10 horas da noite. Então, o próximo é de fazer 10 horas da noite. Eu não volto mais não, eu vim aqui só de intruso mesmo. Eu não volto mais não, tá, Lu? O pessoal acho que tá tímido. O que foi? Quero depois dessa que, Lu, não me convide porque eu não volto mais, hein? Que isso, rapaz. Aí segunda-feira tá você aqui de novo. Aí segunda-feira, comercial, gente. Você já sabe como que é um processo comercial, funil de vendas? Vamos definir, qualificar um lead? Brincadeira, vamos lá, gente. O pessoal já deve estar com fome, relaxa. Vamos lá, gente. Só para descontrair vocês agora, vocês estão muito contraídos, eu vou colocar aqui um exemplo que eu tirei de um livro que eu vou colocar sempre à disposição para vocês lá, que é a CNV no não violenta, né? Que é a comunicação não violenta no trabalho, tá bom? Eu vou ter sempre esse livro aqui à disposição nossa para a gente conversar lá na case. E eu tirei do livro esse trechinho aqui de um exemplo, né? Que em uma reunião com sua equipe de projeto, você está descrevendo o avanço de sua parte quando, então, Harold diz: será que conseguimos limitar esta parte da reunião a 15 minutos? Aí você sai da reunião com raiva, pensando que ele interrompeu e que o comentário dele foi dirigido a você. Ao voltar para o seu escritório, você fecha a porta e decide praticar um pouco de autoempatia. Você pensa: ele me interrompeu e disse que eu estava demorando demais. Então percebe que esse pensamento é um julgamento, né? Não uma observação. Você estava julgando e não uma observação. Você então reformula isso como uma observação, como sendo uma observação, né? Ele começou a falar enquanto eu estava falando e disse: olha como é que muda, né? À medida que você reflete mais sobre a sua raiva, percebe que também se sente magoado, porque suas necessidades de respeito e de ser ouvido pelo grupo não foram atendidas. Ao entrar em contato com suas necessidades de respeito e de ser ouvido, você sente uma abertura em seu peito e o peso que estava sentindo diminui. Esse peso aqui, pessoal, é aquela frustração, aquela mágoa, conforme no início da apresentação a gente estava conversando. Toda vez que você fica guardando qualquer tipo de ressentimento, esse ressentimento vai se tornar um veneno, como se fosse um veneno mesmo, uma droga que vocês estão colocando no corpo de vocês. E mais cedo ou mais tarde, aquele veneno vai vir à tona, né? E vocês vão explodir numa hora que não deveria explodir, não deveria falar. Então, procurem sempre fazer isso aqui como um grande exemplo. Essa parte do livro aqui está lá à disposição de todos, como outros exemplos também profissionais, fora uma teoria muito boa lá, tá bom? Eu só queria deixar isso aqui para vocês como um exemplo de situação. Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso? Já passaram por uma situação parecida? Vocês saíram de uma reunião onde a pessoa interrompeu o que vocês estavam falando? Já aconteceu com vocês, não? Eu acho que comigo nunca aconteceu, não, graças a Deus. Não. Comigo já aconteceu, tá, gente? Eu sou... Também nunca me lembro de ter acontecido. Já aconteceu muito comigo, já aconteceu ainda mais na cultura, né? Isso é uma coisa que não sei se vocês já tiveram contato com culturas de outros países, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. No caso, vocês vão lidar com uma cultura de um país, ou de um técnico, ou de um supervisor que tenha vindo de um país onde foi por muito tempo oprimido por um conquistador, né? Isso que eu estou dando exemplo, no meu caso, foi a África do Sul, né? Então, o país, a África do Sul, foi muito tempo oprimido, né, por um conquistador inglês, né?
Então, essa pessoa, ela conviveu nessa cultura durante muito tempo, então ela só conhecia essa forma de se comunicar, com opressão. Ele recebeu a opressão dentro de casa, né? Os pais muitas vezes estavam reproduzindo a forma que eles estavam vendo aquilo na vida, ele já cresceu vendo aquela opressão, mais tarde ele se formou, né? E veio trabalhar conosco na plataforma. E ele também quis reproduzir aquela maneira dele agir, com opressão também, que era a única forma que ele conhecia, tá? E ele interrompia nossas reuniões direto, tudo que a gente falava para ele era uma coisa que era, vamos dizer assim, descartável, né? Só importava para ele aquilo que ele falava, né? Só a opinião dele contava. Por isso que eu achei tão importante, para mim foi um divisor de águas quando comecei a ter contato com a CNV. E outras culturas também, né? Filipinas também, indiano, cada cultura dessa que vocês vão ter contato no futuro, procurem ter essa percepção com essa cultura, que a cultura deles é muito diferente da nossa. Vou dar um exemplo para vocês. A indiana, ela tem um respeito muito grande pelas pessoas assim de maior idade, coisas que a gente não vê no Brasil. Geralmente a cultura nossa aqui, estou generalizando, tá bom, gente? Não estou dizendo aqui que nenhum de vocês age dessa forma, não, por favor. Eu só estou dizendo que, normalmente, a pessoa de maior idade aqui no Brasil, quando fala alguma coisa, os mais jovens tendem a dizer, não, você não conhece nem de internet, você não sabe nem como pesquisar o seu CPF na internet, então já começam a menosprezar. Na cultura indiana, não. A pessoa idosa, mesmo que ela não conheça da tecnologia atual, mas ela sabe filtrar aquilo que é mais importante para que seja aprendido, né? Aquilo que é mais importante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Muitos dos problemas que a gente vê acontecendo hoje na vida das pessoas, dos lares, dos filhos que estão à frente das telas de computador, né, e de celular, são essas ameaças que a gente tem dentro de casa, né? A ameaça entra na vida da pessoa e a pessoa, muitas vezes, o pai e a mãe não estão sabendo o que o filho está fazendo dentro do quarto trancado. Só vai saber daqui a pouco que o filho está lá em joguinhos que estão cobrando dele, que ele mostre que ele é masculino, ele é másculo, né? Ou que ela tem coragem de fazer tal coisa. Até bem pouco tempo atrás aconteceu um caso de suicídio, porque a pessoa colocou, né? Foi querer participar de um jogo, uma besteira. É como se fosse, antigamente, antes da internet, era a questão da roleta russa. Não sei se vocês ouviram falar. Era uma forma do cara mostrar que era machão na máfia e tudo mais, era fazer roleta russa, que era colocar uma balinha na arma, botar na cabeça e atirar para mostrar que é forte, entendeu? Isso era usado na máfia antigamente. Hoje em dia a gente usa isso aonde? Quando a pessoa sai disparado de moto, empinando e passando todos os sinais vermelhos para mostrar que ele é corajoso. Entende? E isso está facilitado muito por essa entrada, né, dessas coisas pela internet, né? Então, a gente não vai nunca botar a culpa na ferramenta, porque a ferramenta está aí para ser utilizada para o bem ou para o mal. No caso, uma ferramenta, vou dar um exemplo mais simples para vocês. No caso, uma enxada. Uma enxada, não sei se vocês conhecem, mas ela serve muito para arar a terra, né? Ela vai arar a terra, vai preparar, vai plantar um alimento para a gente comer depois. Mas ela também serve para machucar alguém, né? Então, a ferramenta internet é uma ferramenta também. Tanto a inteligência artificial também, né? Tudo que a gente vê de tecnologia, ela serve também para o lado bom e para o lado ruim. Depende do discernimento. Então, estou trazendo essa questão da cultura, porque a cultura, como bem falou o nosso amigo Luiz, ela é a nossa base do discernimento. Então, se você está trocando um diálogo com alguém e alguém chega para você e diz, olha, eu preciso que você faça tal coisa assim, assim, mas não diz para ninguém não, tá? Fica só entre nós. Caraca, pode ter certeza que é alguma coisa errada. Porque se é para ficar só entre vocês, é porque não é uma coisa certa, tá bom? Mas fica só entre nós, depois a gente conversa, eu dou uma graninha para você, entendeu? É assim que começa. Aí depois o cara fica recebendo aquela graninha extra, né? E aí acontece mais tarde ele pegar uma grana maior e começar a fazer um esquema de corrupção e a coisa vai só crescendo. Então, se você não tem valores,
bem defendidos, né? E hoje você percebe muito isso, que as pessoas às vezes não sabem muito bem onde elas estão pisando, não sabem discernir o terreno que elas estão pensando, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver, e quando eu estava embarcado eu li 2 livros do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? Um era A Arte da Guerra, o original, né? Depois eu li A Arte da Guerra para Gerentes, né? E uma das coisas que o Sun Tzu falava, antes de ele entrar numa batalha, é você perceber o terreno que você está pisando. Você precisa perceber, saber qual o terreno que você vai pisar, preparar a sua tropa para quando entrar naquele terreno, se é que você vai decidir entrar no terreno, você não ser surpreendido, tá? O Sun Tzu falava muito isso. Essa questão de nós termos essa cultura ressaltada, eu vejo muito isso acontecendo mais no Oriente do que aqui no Ocidente, tá? No Ocidente eu vejo muito mais acontecendo o oposto. A pessoa que tem mais experiência de vida, muitas das vezes não é ouvida, tá bom? E depois desse desabafo, mais à frente, né, Luiz? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, pessoal? Desculpem aí o desabafo, mas eu queria só agregar aí para vocês essa questão da cultura, como o Luiz falou. Não? Tranquilo? Então, ninguém, gente, ia comentar com o Leuci, inclusive que eu gostei muito de você citar isso. Eu vou dar até... A gente está chegando no final, provavelmente, né, seu Leuci? Vou disponibilizar aqui um presente para vocês, hein, gente? Da minha Jota de origem. Então, estou muito feliz. Obrigado. Vou disponibilizar lá na nossa Jota de origem. A gente tem a capacitação em inteligência emocional e habilidades comportamentais, que são soft skills. Então, eu vou disponibilizar para vocês totalmente de graça, né? E como uma forma também de agradecer a oportunidade da Lua, de a gente sempre tá trocando ideia. Eu acho que o time Rio Júnior aproveitem a oportunidade também de estar dentro fazer contatos, né? Porque isso é fundamental. Então, falem com o pessoal do time Rio Júnior, somos 27 pessoas, e aí o guardião de vocês, o Gabriel, que, pô, não tem nem como não falar dele, né? O cara é muito bom. Conversem com ele também, né? Ele é um cara super aberto, super tranquilo. E aí, complementando essa questão sobre os livros, né? Antes da gente se posicionar, vamos entender primeiro o... Pois é, Lua, tá vendo? A gente precisa entender bem o terreno. E aí, para negócios, a gente precisa saber se posicionar. E aí, vou dar algumas dicas para vocês que me ajudaram, tá? Não sei se vai fazer sentido. Posso, gente? Aí eu quero que vocês reajam aí, para ver se eu tô falando com a parede aqui, se tem gente só de corpo ou tem gente de corpo e alma. José só o José? Natan tá. Aprenda o xadrez, porque o xadrez vocês vão entender metaforicamente como que funciona ali o checkmate. O checkmate não é você vencer o seu inimigo, entre aspas, na base da violência, mas é você desarmar o seu inimigo. E aí você lembra a frase principal do Sun Tzu, da Arte da Guerra? Eu sei. Qual que é a principal lição desse livro? Você lembra? Rapaz, ele tem a questão da concubina, né? A questão do rei, que quando ele está disposto, né, a fazer alguma coisa para defender o povo dele, ele até sacrifica a principal concubina dele, né? Porque, no caso, para quem não sabe, concubina, os imperadores, eles podiam ter várias esposas, né? Aquela que ele mais gostava, ele podia até sacrificar aquela que ele mais gostava, né, para poder fazer aquilo que era certo. Então, se ele fosse proteger aquela concubina, ele estaria aceitando alguma coisa errada que ela fez, entende? Então, isso aí eu achei que é uma coisa importantíssima. Tem muita frase, mas qual que você gostaria de ressaltar, Luiz, por favor? Baseado nisso, você não vencer pela guerra, pela violência, mas você entender pela estratégia. Isso. Então, e aí o ideal é que você nem entre na guerra, né? Você vai estimular seu oponente a não entrar na guerra. Você já vai estimular o seu oponente. Porque você tem um posicionamento. Perfeito. Então, falo a importância de vocês se posicionarem. A principal lição da arte da guerra é você não precisar vencer, não
você já percebeu que tem aquelas negociações que às vezes tem polícia, bandido, que acabam se resolvendo sem nenhum tipo de fato, de movimento de agressividade? Então, ali, você acha que aquilo não teve uma estratégia, não teve ali uma movimentação? A gente falou muito sobre cultura, né? Que cultura destrói estratégia no café da manhã, mas agora reforça a estratégia também. Para vocês, jogando xadrez, vocês vão estimular raciocínio lógico, técnicas ali de proteger as bases. Vocês lembram? Alguém já jogou xadrez na vida, gente? Ou tenha vontade, pelo menos? Não, eu nunca joguei, não. Eu conheço um pouco já do jogo, mas a questão do rei, da rainha, dos peões, né, que vão montando o tabuleiro ali, né, o bispo, eu sei algumas jogadas, mas eu não conheço profundamente, não, Luiz. Legal. A gente pode fazer, por exemplo, uma metáfora de vários... Eu gosto disso, né? Dessas comparações. Dessas comparações, por exemplo, do xadrez na vida real. Vamos dizer assim, no mercado sênior, vocês vão ver concorrência, né? E concorrência muitas vezes desleais. E a gente tem que estar preparado agora, no mercado júnior, para lidar também com esse tipo de concorrência. No mercado júnior é muito mais colaboratividade, é saber errar e acertar também. Mas isso vai deixar muito mais forte vocês lá no mercado sênior. E a gente pode fazer uma metáfora, por exemplo, os peões. Tem gente que acha que nós somos os peões. Aqueles peões seriam o elo mais frágil, né? A gente tem que fazer o que na estratégia? Talvez proteger a rainha e o rei nessa história. Então, compreenda essas relações. Além de deixar esse e-book para vocês, eu recomendo muito vocês lerem. Aprenda sobre xadrez, as técnicas. Existem diversas técnicas para você ganhar no xadrez, né? Além disso, além da arte da guerra, que é um dos manuais da administração pública e privada, existe também 48 leis do poder, só que eu não recomendo, é só para você se defender de manipulação, tá? Agir como chacal, né, não, Luiz? Evitar qualquer tipo de manipulação, porque ali tem coisas, infelizmente, que pessoas de má índole utilizam, tá? Então, é ler para você evitar que as pessoas de má índole te ataquem, para você agir de forma estratégica e dar o checkmate. Outra dica também, a arte da guerra a gente falou, que é estratégico, Maquiavel, príncipe de Maquiavel, e é um dos principais. E aí você utilizou um termo que, por exemplo, os fins não justificam os meios. E eu não concordo com isso, porque a gente não pode fazer tudo em nome do nosso objetivo, não. A gente não pode passar por cima do outro. Com certeza. Concorda comigo? A gente está falando sobre essa questão. Então, fundamental, gente, eu vou falar que permeou muitas das minhas escolhas e até algumas questões que eu tive que mediar na resolução de conflitos. Falar um pouco sobre a minha área aqui da Rio Júnior. Eu sou responsável pelas relações públicas e uma das responsabilidades é a gestão de conflitos, gestão de imagem e principalmente como que a gente vai gerir isso para evitar um caos. E aí, infelizmente, às vezes só gera uma bomba. E agora? Como que a gente vai resolver? Tá? Então, fundamental vocês pegarem essas dicas e depois, Lu, eu vou mandar para vocês esse e-book. Vocês vejam lá, tem alguns exercícios, está bem didático. Inclusive, sabe quem escreveu, Lu? Esse e-book eu só revisei. Adivinha quem escreveu, Lu? A Gabi. Gabi que escreveu. Então, conversem com a Gabi, por favor, também, porque ela é uma querida, né? E nesse momento, Lu, eu vou pedir um favor também. Entre em contato com ela para conversar um pouco com ela, tá? A gente participou e aí eu não atuei como a gente na empresa Júnior. Outra questão. Tem um conselho consultivo. Tem um conselho consultivo para gestão de conhecimento. O que significa isso, gente? Vou traduzir. Conselho consultivo são pessoas que já passaram pela EJ e podem ter passado pelos mesmos problemas de vocês. E aí, por que não a gente conversar com a história da nossa EJ? Eu pensei nisso na Rio Júnior, na federação. Às vezes a gente não está... Será que a gente está desconectado com o nosso início? E aí eu pensei muito baseado também por eu ter feito parte de uma fundação e federação de MJ, porque a gente se desconecta da nossa essência, concorda? Então, a galera já deve estar com fome, meio-dia, né? E o Leuci, se parabenizar também. Ontem a gente teve uma troca muito legal e a gente está falando sobre troca, tá vendo? Isso é muito mais do que
há uma informação que está sendo direcionada verticalizada, ou seja, de cima para baixo. A gente está construindo juntos. Convido todos a vocês, né, lerem e pegarem essa apresentação. Eu vou disponibilizar também a que eu tenho lá da Rio Júnior para vocês, se vocês quiserem, claro, tá bom? Tá bom. E aproveitem essa oportunidade, aproveitem o Leuci, a Lua, aproveitem para aprender com quem já passou por isso. Por isso que eu falei do conselho consultivo. Isso evita tantos problemas, gente, a gente ouvir quem já passou pelas coisas, tá? Então, eu passei por tantas coisas que eu não gostaria que ninguém mais passasse, de verdade. Isso volta Eu também. lá do que a gente falou, daquela habilidade que a gente tem de tirar o olhar do nosso próprio umbigo e talvez olhar para o outro. Se eu lembro, Leuci, ou alguém Uma daqui coisinha. Vamos ver se alguém lembra. Vamos ver se alguém lembra, que é interessante a galera também participar. Vocês podem falar do jeito de vocês, tá? Fica tranquilo. Poderiam repetir a questão? Eu não entendi muito bem como que vocês falaram. A gente está falando, por exemplo, de uma habilidade que a gente tem, da gente só olhar para o nosso próprio umbigo, né? Ou seja, olhar só para as nossas próprias vontades e olhar a partir do outro também. Como que é o nome disso? Sim. Um pouco de ego também, né? Não. Habilidade, por exemplo. Habilidade, entendi. Habilidade é empatia, gente. Empatia. A empatia, o altruísmo, e isso aí é formado na inteligência emocional. O Leuci falou vários aspectos disso. Na inteligência emocional você tem o autocontrole, automotivação, habilidades sociais, que a gente falou pra caramba, né? E a empatia. E aí a gente desenvolve, gente, algo que fundamental no mercado de trabalho, que vai evitar muitos problemas para vocês. Eu não quero que ninguém passe, né? Eu faço questão até eu tô pensando também, isso é gestão de conhecimento, né? As questões que têm acontecido também, de resolução, de solução, para que ninguém passe por cima de ninguém. Concorda comigo que um time não pode uma pessoa passar por cima da outra, senão a gente perde o time? Com certeza. Então, muito obrigado, tá, gente? Eu vou ter que sair aqui agora, realmente. Tá bom. Cauã, a Liz, a Lua, Leuci, parabéns pela capacitação. Contem comigo, contem com o Gabriel, contem com a Rio Júnior. Vocês não são só, vocês não estão sozinhos, vocês fazem parte de um movimento que é global. Nasceu lá em 67 na França, olha que legal. Então, nesse momento, e contem com a gente, tá? Vou saindo aqui, gente. Um abração. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo, Luiz. Depois a gente volta a conversar com mais detalhes. Um abração. Qualquer coisa, podem passar meu contato, que eu tô, assim que eu puder, né? Geralmente, às vezes, estou resolvendo alguma coisa, mas podem, que eu sou super aberto também a conversar. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado, Luiz. Um abraço. Tchau, Luiz. Tchau. Aí vamos falar, pessoal. Obrigado, Luiz. Vamos falar agora rapidamente. Eu sei que está todo mundo com fome, mas a gente tem algumas barreiras a CNV no trabalho, tá? Não vai ser fácil para vocês aplicarem a CNV no trabalho de vocês, não, tá bom? Não quero desestimular vocês, mas não é fácil. Vocês vão ter pressão por resultados, isso aqui é uma barreira a você aplicar a CNV, porque é necessário que haja uma certa pressão por resultados, mas você precisa ter um discernimento, né? Tanto quem aplica essa pressão, quanto quem recebe essa pressão, e saber sobrepujar essa dificuldade, essa barreira aqui. Vamos lembrar que tudo isso aqui, pessoal, é aquela questão da pedra que a gente precisa ultrapassar para melhorar a nossa capacidade, tá bom? Então, a pressão por resultados é uma barreira. Outra barreira é a falta de escuta. Muitas pessoas não gostam de ouvir, elas ouvem apenas o ego delas, né? Hierarquias rígidas. Por isso que eu falo com vocês, aproveitem esse período que vocês estão na case. Aqui é o momento de vocês vivenciarem uma hierarquia que deixa vocês errarem à vontade. Vocês têm condição de errar, chegar para mim, chegar para o José, chegar para a Lua, chegar para quem for o líder de vocês, né? E dizer, olha, pessoal, eu estou errando aqui, não estou conseguindo fazer, me ajudem, por favor. A solução para isso tudo aqui, gente, é usar a CNV como alteração no modo de ver essas relações.
usando-a como ferramenta para superar essas barreiras. É como se fosse o fôlego que vocês estão tendo para aumentar essa capacidade de sobrepujar essas barreiras, tá bom? Eu vou correr mais um pouquinho aqui, estou terminando só, mas qualquer dúvida vocês podem pedir que eu retorno, tá bom? As boas práticas no dia a dia, vamos praticar uma escuta empática, vamos estar sempre nos colocando no lugar do outro, né? Vamos evitar interrupções quando a pessoa estiver falando, vamos primeiramente ouvir o que aquela pessoa está falando, até mesmo para ela descarregar aquela tensão que ela está passando, é importante. Muitas das vezes ela só quer mesmo ser ouvida. Ela, sendo ouvida, já está resolvendo o problema dela, ela até então não tinha ninguém para ouvir o que ela estava falando, entende? Confirmar o entendimento, se você teve um entendimento, confirma primeiro, pergunta, conforme você falou isso, eu estou correto no que eu entendi? Confirma esse entendimento, não custa. Substituir o julgamento por curiosidade. Sempre procurem, em vez de julgar a ação do outro, procurem ter curiosidade em descobrir, né, o porquê de estar vendo aquilo ali. A conclusão, eu vou deixar vocês com um convite à prática contínua, né, pois a CNV está à nossa disposição. E, em vez de julgar se algo está certo ou errado, a comunicação não violenta se concentra no que está acontecendo com as suas necessidades. O Marshall Rosenberg deixa essa frase para a gente terminar, tá bom? Eu estou deixando aqui para vocês também um cursinho que eu fiz na Udemy, né? Essa professora aqui desse curso, a Gabriela, é uma psicóloga muito famosa na resolução de conflitos. Eu fiz esse cursinho aqui em março. Esses 2 livros aqui vão estar na Case com vocês, à disposição para vocês consultarem, tá bom? E esse daqui eu não cheguei ainda a comprar, tá? Mas é uma boa recomendação se vocês quiserem se aprofundar na parte psicológica. Eu estou agradecendo aí a vocês e, como colaboração, para quem ficou agora até o final, eu gostaria de pedir a vocês que cliquem nesse QR Code aqui e que avaliem o nosso trabalho para que a gente possa aperfeiçoá-lo no futuro. Eu vou deixar um tempinho aqui na tela. Por favor, deem o ok quando fizerem aí no Esse QR Code é do Não. Forms ou não? É do Forms, vai entrar no Forms. Não, é porque a Lua colocou no chat também. Né, a Lua vai colocar um que é de presença. Esse aqui vai avaliar a qualidade da apresentação, entendeu? Para poder aperfeiçoar, sabe? Eu tenho que pegar meu celular aqui, não tá por aqui por perto, mas se puder enviar pelo chat. Eu vou tentar aqui. Então, eu vou sair da apresentação. O pessoal já fez aí a leitura? Eu vou sair da tela aqui. Beleza. Depois eu mando no chat, então. Tá, José?